Atos, capítulo de número 20. Eu encontrei nesse capítulo assim algo que tem muito a ver com a igreja também atual, né? É, Existe às vezes um tempo na igreja que ela avança, ela é como se ela trilhasse assim mares calmos, né? Céu de brigadeiros, sem nuvens de chuva, mas tempos tranquilos, mas existem outras épocas que é bastante difícil. Então, foi isso que eu encontrei aqui no livro de Atos, capítulo de número 20. Talvez seja essa realidade que você, como igreja, talvez esteja vivenciando. Mas, a partir do verso de número 7, diz assim: no primeiro dia da semana, eles se reuniram para compartilhar o pão. Interessante isso, né? Compartilhar o pão. E ele, primeiro dia da semana seria domingo, né? E ele, a partir do dia seguinte, continuou falando, para partir no dia seguinte. E ele continuou falando até meia-noite. Ou seja, imagina o nosso culto, né? Começou ali, né, às 7 horas, e é meia-noite eu estou lá ainda, né? Pregando, né? Discursando. E a Bíblia diz que, num determinado momento, um jovem chamado Eutico, verso de número 9, estava assentado na janela, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantar, estava morto. Aqui eu quero colocar só uma observação, né? Que esse jovem ele estava sentado numa janela. Janela não é lugar para estar, nem na porta. Porque todo aquele que está sentado na janela ou na porta, ele tem acesso visual tanto para dentro quanto para fora. Ele está olhando o que está acontecendo lá fora e olhando o que está acontecendo dentro. Ou seja, ele não tem compromisso nem com aquilo que está dentro, nem com aquilo que está fora. O risco que ele corre é de cair e morrer. É o que acontece muitas vezes, né? Quando as pessoas, às vezes, vivem, né, nessas indefinições, eles nem se engajam, nem se comprometem e ao mesmo tempo também não larga, né? Ah, eu me sinto bem, aí eu gosto de vez em quando eu quero, quando eu preciso, de ir lá. É o sentar-se à janela ou permanecer à porta. Então, olhando para esse verso de número 9, eu vejo essa advertência, né? Que você ficar na janela, ou seja, num lugar de indefinição, ou na porta, não sabe se entra, não sabe se sai, não sabe se compromete ou não sabe se vai para o mundo, né? Ou volta para o mundo. É um lugar perigoso, né? E aqui o que acontece é que esse jovem morre e Paulo desceu lá e simplesmente disse assim: olha, não fique alarmado não, mas ele ainda está vivo, né? Ele ainda está vivo. E orou e o menino restou. E ele subiu novamente, partiu o pão e comeu, continuou a falar até o amanhecer. Ou seja, a mensagem do homem foi a noite toda pregando. E aqui, como ele ia partir no dia assim que amanheceu, ele ia partir, ele tinha que despedir das pessoas. Existe um momento nas nossas vidas que às vezes a gente tem que despedir das pessoas. Seja porque morrem, seja porque mudam, seja porque desejam estar em outros lugares. Mas despedida nunca é assim algo tão prazeroso, né? Que diga, por exemplo, uma família, um pai, uma mãe que vai entregar sua filha em casamento para um homem, né? Um jovem. E com certeza ele sabe que precisa fazer isso, né? Os pais sabem que precisa fazer isso, mas não há aquela alegria, né, de entregar. Há né, uma certa, assim, até preocupação, sabe? Assim, puxa, cuidei com tanto carinho, né? E agora, como vai ser? Mas tenho que fazer, né? É uma despedida também de sair de um nível de relacionamento para entrar num outro nível de relacionamento.
Então, aqui a gente observa, a partir do verso 13, que Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. E é uma tristeza geral, né? Eles ficam muito tristes. E do verso 18 ao verso 21, Paulo fala do sufoco que ele passou pregando o evangelho, né? Das dificuldades, né, de se pregar o evangelho. Aquilo que eu já disse aqui. O fato da gente fazer algo bom não significa que a gente não vai sofrer retaliações, prejuízos, tristezas, dores, decepções. E é isso que Paulo está discorrendo aqui, né? E até explicando. Ele diz assim: servir ao Senhor com toda humildade, com lágrima, e sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Quer dizer, passei perrengue aqui com vocês, mas eu não deixei de pregar. Que eu aprendo aqui que eu e você, independente das lutas que a gente tiver, a gente não pode se calar, não pode deixar de adorar, não pode deixar de fazer aquilo que é certo. Ah, mas está todo mundo fazendo errado, não importa. Tenha paz com a sua consciência, tenha paz com o Espírito Santo que está em você, né? Que está em você, porque todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele traz paz aos nossos corações. Por isso que, quando a gente tem dúvida com relação a alguma coisa, a Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo vosso árbitro. Ou seja, aquele que vai, né, dar o equilíbrio aí à sua decisão, né? E então você observa aqui esse tipo na fala de Paulo, esse tipo de instrução para mim e para você. Independente da luta, não deixe de fazer o que é certo. E aí diz o verso de número 22: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Meu Deus! Até então foi luta. E olhando para frente, o Espírito Santo trazendo ao coração dele: olha, o negócio vai ficar mais complicado. Mas não se preocupe, eu estou com você. Eu olho para isso e eu lembro de Jairo, quando ele está indo com Jesus para orar pela filha dele que estava doente. E aí chega a notícia de que a filha dele havia morrido, que era para deixar Jesus de lado. Aí Jesus fala para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quer dizer, você sabe que você vai chegar lá, vai deparar com a sua filha morta, né? Um cenário de dor, de despedida, mas não temas, crê somente. Independente do cenário que muitas vezes a gente possa até saber ou sentir que está ruim e vai ficar pior, independente disso, a gente tem que ter uma certeza de uma coisa: o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco, Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Então, independente do cenário de amanhã, se ele está tenebroso ou se ele está iluminado, nós precisamos ter uma certeza de uma coisa: que aquele que nos trouxe até aqui, ele é poderoso para nos levar no destino e no propósito a qual Deus nos criou para desenvolver e viver. Então, não temas, crê somente. Ah, eu estou com um sentimento ruim, pastor. Ah, eu tive um sonho ruim, pastor. Relaxa, relaxa. Entrega ao Senhor, confia nele e no mais ele o fará. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, porque deitamos e levantamos, e o Senhor nos traz essa palavra de que o Senhor é conosco. Independente se estamos passando por uma temporada agradável ou desagradável,
Independente de estarmos vivendo uma situação de montanhas ou de vales, o Senhor está conosco, porque o Senhor nunca nos deixou e o Senhor nunca nos deixará. Independente do cenário que possa estar se vislumbrando no horizonte, o Senhor continua conosco, assim como o Senhor foi com Paulo e fez com que ele vivesse todo o propósito para o qual ele foi alcançado, salvo e criado. Nós cremos que o Senhor é conosco para nos fazer viver o propósito para o qual o Senhor nos criou. Então, ajuda-nos nesse momento de muitos de nós estar vivendo situações complicadas, de um amanhã cheio de incerteza. Ajude-nos, Senhor, a ver e viver essa certeza de que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco para nos ajudar, para nos levantar quando os nossos joelhos dobrar, para enxugar as lágrimas quando elas teimarem cair dos nossos olhos, para nos consolar quando o nosso coração querer entrar em desespero. Ah, Senhor, que essa verdade seja vivenciada por cada um de nós, como foi com Paulo, quando ele estava despedindo da igreja em Éfeso e em todas aquelas áreas as quais ele havia percorrido. Que o Senhor nos leve para viver aquilo que o Senhor tem para nós, na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria, ou mesmo até os confins da terra. Mas ser conosco, ser com essas idas, aplane mesmo os caminhos que precisam ser aplainados, mas que essa verdade, torno a enfatizar, meu Deus, que essa verdade, que é a certeza de que o Senhor está conosco, seja a paz que venha reinar em nossos corações, para que possamos ver os escapes, as soluções e os fluxos de provisões que o Senhor tem para nós. Sê conosco, Deus. Sê conosco. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A ênfase é Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. E olha só que texto bacana. Texto bacana não, que coach bacana. Nesta vida, você só será recordado por duas coisas: pelos problemas que você resolveu e pelos problemas que você criou. Legal, né? Você vai ser lembrado, né? Rapaz, aquele cara lá me ajudou, né? Ou então, rapaz, aquele cara lá me deixou numa situação complicada, né? Na vida a gente vai ser lembrado, né? Ou recordado, pelo menos por duas coisas, né? Então vamos fazer aquilo que é certo, né? Para que a gente seja lembrado como alguém que resolveu problemas. Foi bênção, né? Que o Senhor nos ajude.